Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Já estamos aqui ao vivo e o tema de hoje é muito legal: como lidar com manipuladores. E se você está acompanhando meus posts, vocês viram que eu tô falando muito sobre manipuladores ao longo do dia todo. Então, se você não leu, eu convido você a ir lá depois da live e dar uma lida. Enfim, uma coisa que eu quero dizer é que existem muitas pessoas manipuladoras, muito mais que você pode imaginar, com certeza. E a gente entra numa relação manipuladora sem perceber. A gente vai entrando, aquele manipulador é muito sedutor e quando a gente viu, já tá numa relação manipuladora. Lógico que tem a questão, né, de às vezes ser o seu companheiro manipulador, mas eu sempre trago também que pode ser um amigo, pode ser na profissão, você tá lidando às vezes com o seu chefe que é manipulador, pode ser na relação entre pais e filhos. Então tem muitas relações mesmo que pode existir uma manipulação. E olha, o que eu já posso adiantar para vocês é que numa relação de manipulação, o desgaste emocional é demais, é muito forte. É muito forte mesmo o desgaste emocional e por isso eu quis trazer esse tema hoje para você aprender a lidar com pessoas assim. Porque não é fácil, mas é possível lidar. O que a gente costuma dizer é assim: tem um manipulador, se afasta dele, sai correndo, pula da janela. Não, pula da janela não, uma expressão. Mas tipo assim, entendeu? Sai, foge quilômetros dessa pessoa. Só que a gente sabe muito bem que tem relações que não é simplesmente fugir, não é simplesmente você chegar e dar um tchau pro seu marido, ou você dar um tchau pro seu chefe e sair, né? Oi, Paula. Então a gente sabe muito bem que tem relações que é impossível, chega a ser impossível você sair dessas relações. Mas então como é que eu faço, Renata? Como é que eu convivo com esse tipo de pessoa? Como é que eu faço pra ter uma saúde mental? Porque eu acho que a grande questão é que os manipuladores tiram nossa saúde mental real. Então se você viu a live da semana passada, você já sabe identificar os manipuladores. E hoje você vai aprender a lidar com eles. Eu trouxe hoje colinha também, para não esquecer nada, para não deixar passar. Aproveitando, deixa eu contar pra vocês. Agora eu tô disponibilizando as lives lá no meu YouTube Renata Tanus, que todo domingo tá saindo uma live. A live da semana passada vai demorar uns 2 meses pra aparecer por lá, mas eu recomendo que vocês assistam os vídeos lá e vão me dando os feedbacks, tá? Eu tô adorando receber os feedbacks de vocês. Bem, mas vamos lá. E se você assistiu ou não a última live, eu vou trazer pra vocês algumas características dos manipuladores e minha ideia é o seguinte: eu vou falar a característica e vou falar como é que você lida com essa característica, ok? E se vocês tiverem alguma coisa pra trazer, alguma experiência, por favor, tragam pra gente, tá? Oi Adriana, tudo jóia? Uma honra você estar aqui. Então vamos lá. O manipulador. O manipulador, ele tem uma característica muito forte de, assim, querer dominar. Querer estar, o que eu disse na semana passada, né? Querer estar em cima da carne seca, né? Por assim dizer. Então, a questão do jogo de poder com o manipulador é muito forte. O manipulador, ele gosta de se sentir sempre por cima. E, como eu disse, para se sentir por cima, muitas vezes o que ele faz? Ele acaba com o outro. É uma pessoa que é muito crítica, é uma pessoa que é extremamente, assim, como eu posso dizer, cruel. Eu acho que não tem outra palavra. Os manipuladores geralmente são cruéis com as pessoas à sua volta. Tipo, ele vê um erro que você fez e ele fica falando desse erro, apontando e faz questão de que você saiba que você errou. E aí, pra você aprender a lidar com isso, com pessoas que querem estar no poder, pessoas que criticam muito e que têm essa característica do manipulador, eu quero te dar uma dica. Primeiro, existe uma diferença fundamental entre crítica construtiva e crítica destrutiva. E a diferença fundamental é a entonação com que você fala. Essa é a principal diferença. A Márcia disse assim: jogam na cara mesmo. Exatamente, Márcia. Os manipuladores jogam na cara porque a ideia deles é realmente de rebaixar para ele se sentir
por cima, porque quanto menos você tiver autoestima, mais eles se sentem poderosos, né? Mais eles têm poder. Então, oi Nath! Eu falei que não ia falar oi, olha lá, eu falando 200 ois, que tem pessoas tão queridas que aparecem. Mas enfim, então o manipulador, ele vai criticar. E aí na crítica você precisa aprender a distinguir. Existem críticas que são construtivas, existem críticas que são destrutivas. O que vai distinguir basicamente é a entonação. Crítica destrutiva tem uma entonação de deboche, tem uma pegada assim do tipo de humilhar mesmo, sabe? De aquela carinha, parece que tem um ha-ha-ha. Essa é uma crítica destrutiva. A pessoa não tá falando pra você melhorar, ela tá te falando pra te detonar. Então essa é uma crítica destrutiva. E uma crítica construtiva é aquela que eu chego assim pra um amigo, pro meu companheiro e falo assim: olha, eu queria te dar um toque sobre uma coisa que eu percebi que tá acontecendo. Então percebe que a entonação é diferente? A entonação da crítica destrutiva é pra te rebaixar e tem um ha-ha-ha final, né? Tem um quezinho assim. A Paula trouxe uma coisa muito legal aqui, ó. Mas quando precisam da gente, eles vêm de mansinho. Paula, eu vou falar dessa característica e como lidar com isso quando assim eles precisam da gente e vêm de mansinho, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, primeiro ponto importante é isso, saibam separar. Não aceitem críticas destrutivas. Você não precisa aceitá-las, não é pro seu bem. Uma pessoa, ela tem 200 formas diferentes de falar pra você como você pode melhorar, de falar como você deve fazer um serviço, de pontuar uma coisa que ela não gostou. Se ela é cruel e ela diz de uma maneira assim de deboche, você não tem que aceitar esse tipo de crítica. E aí eu falo real mesmo, é tipo dar de ombros. Olha, esse tipo de entonação eu não aceito. Então, se você percebe que você está sendo criticado para ser rebaixado, pontua. Você pode rebater a pessoa logo de cara assim mesmo. Olha, eu tô entendendo que você tá querendo fazer uma colocação, mas dessa maneira que você tá fazendo, eu não aceito. Então você pode falar abertamente que você rejeita aquela crítica destrutiva. Uma outra coisa que às vezes eu uso também, e aí eu falo porque eu falo que eu sou PhD, né, em lidar com pessoas manipuladoras, e é verdade, aprendi isso, né, tantos anos aí trabalhando, aprendi isso. Uma coisa que eu falo às vezes é assim: olha, eu tenho certeza que você tá querendo me falar alguma coisa que eu posso melhorar, mas eu tenho certeza que você pode falar isso de uma maneira diferente. Então, se o seu companheiro chegar e te detonar, você pode falar assim com ele: você tá querendo me falar alguma coisa pra eu melhorar? Eu acredito que você possa falar isso de uma maneira diferente, ok? Isso é uma dica que é muito boa e é boa de verdade. E aí fica a dica pra vocês também, tá? Como é que vocês estão falando na hora de apontar alguma coisa pra alguém. Obrigada pelos coraçõezinhos. Na hora de apontar alguma coisa pra alguém, como é que vocês estão falando? Vocês estão falando mais uma crítica construtiva ou destrutiva, ok? Já fica esse parênteses aí pra vocês. Uma outra característica do manipulador é que ele é extremamente sedutor. E aí é o que a Paula falou, né? Quando eles querem, eles vêm de mansinho. O que acontece? Muitas vezes eles oferecem muitas coisas, oferecem elogios, então já começa elogiando, né? Mas você tá tão linda hoje, mas você tá demais, você tá querendo alguma coisa? Eu assisti um vídeo, foi semana passada, acho que foi na sexta-feira, deixa eu contar pra vocês desse vídeo, que era um cara que ele ia viajar. E aí, era um vídeo bem curtinho. Aí o cara ia viajar e ele começou: nossa, esposa, você tá tão bonita, eu vou no mercado hoje fazer as compras pra vocês. O que você quer? Aí, depois ele falou assim: você quer que eu deixe o dinheiro? Aí ela falou assim: eu quero. Aí ela falou: eu quero 300. Ele falou: não, eu deixo pra você 800 reais. Então, o que acontece? Ele queria viajar e aí ele tava manipulando ela descaradamente com uma sedução. Como é que você lida com isso? Para lidar com a sedução do manipulador, é importante você, assim, não aceitar esses carinhos de plástico. O que eu quero dizer com isso? Quando você percebe que a pessoa tá vindo de mansinho
para receber alguma coisa em troca, você pode simplesmente não aceitar esse tipo de carinho. Você, olha, eu adoro seus elogios, eu adoro ficar com você, mas eu tô numa sensação que você tá fazendo isso por alguma coisa. É verdade? Então, questionar, ser clara e dizer, e abrir o jogo, sabe? E dizer, olha, eu adoro estar com você de tal maneira, adoro presentes, mas eu não gostaria de recebê-los se for para tananana, né? Para você poder viajar, etc. Então, vocês precisam compreender que assim, o carinho é muito bom da gente receber, mas um carinho de plástico, um carinho que a gente recebe em troca de alguma coisa, isso é como se fosse comprar você. Então, esse tipo de carinho você pode e deve sim rejeitá-lo. E como é que você rejeita? Dizendo claramente o que você gosta e o que você não topa. Então, uma coisa bacana é dizer assim, olha, adorei esse presente, mas isso não muda a minha ideia de que não tá legal você sair sexta-feira à noite pra ir no futebol, por exemplo. Então, não se vender. Isso também é algo muito importante de você aprender a lidar com o manipulador. Quem às vezes está lidando com um chefe manipulador ou com um colega de trabalho manipulador, que às vezes fala muitas, né? Exatamente, Macu, já vou chegar aí. Que traz muitas assim elogios para ver se você consegue te manipular para você fazer alguma coisa para ela. Então você pode dizer para ela não. Então tem esse hábito de recusar carinhos de plástico. E a Macu trouxe aqui, gerar abundância para a pessoa. Exatamente, Macu. Quando eu corto esses carinhos de plástico e eu falo abertamente o que eu desejo, eu gero uma abundância. A Paula disse mais alguma coisa aqui. Cá em Portugal, Paula de Portugal, adoro Portugal. Existem muitos manipuladores, a começar pelos políticos. Paula, não vamos nem entrar nesse mérito aqui, que aqui no Brasil, vou te contar uma história. Eu acredito que todos vão concordar, né? Sim, existem muita manipulação de dou isso, dou aquilo em troca disso, né? Então, a gente já deu até agora 2 dicas. Em relação ao poder, né? Os manipuladores querem muito poder, então às vezes eles fazem críticas destrutivas, às vezes não, muito frequente. Recuse essas críticas destrutivas e sugira para a pessoa que se ela quer te pontuar alguma coisa de melhoria, que ela fale de uma outra maneira, sem ser denigrindo você. Tá? Essa foi a primeira dica. A segunda dica que eu dei agora foi o seguinte, em relação a essa sedução, não aceite carinhos de plástico, não aceite presentes em troca de uma alforria, vamos dizer assim, né? Fale o que você gosta abertamente e mantenha a sua postura. Se você já disse que não vai concordar com uma coisa, mantenha-se, seja coerente seja coerente e mantenha essa postura de não aceitar, ok? Obrigada, Ju. Outra característica do manipulador, que é uma coisa que eu trouxe, assim, né? Peraí, antes vamos ver aqui o que a Bruna disse. O grande problema é quando o manipulador encontra uma presa fácil. E esse relacionamento entre essas duas pessoas cria uma áurea negativa com as outras pessoas. Muito comum no ambiente familiar. Ótimo, Bruna, muito bem colocado. Exatamente. O manipulador, ele não vai manipular pessoas que não são manipuláveis, né? Ele vai procurar pessoas que são manipuláveis. Aí ele começa a jogar um monte de isca. É como se fosse isca mesmo para você ir caindo, né, nesses jogos e acabar sendo manipulado. E no ambiente familiar isso não envolve só às vezes o casal, isso vai envolver muitas pessoas. Por isso que é importante dar um basta no manipulador, não se colocar como manipulável, estar sempre assim vigilante do que você topa e do que você não topa. A Daiane disse assim, conheço um caso desse que a Bruna falou. Daiana, são casos assim extremamente comuns. Obrigada, Macu. São casos extremamente comuns que envolvem muito a família toda, né? E aí, o que é importante é assim, independente de quem é o manipulador, se é uma pessoa muito importante para você ou não,
é fundamental que você faça essas coisas que eu tô falando, que você evite a manipulação, não entre no jogo dessas pessoas, porque sem o jogo ela fica sem munição e ela vai precisar se adaptar de novo, e isso vai fazer com que ela transforme de verdade, às vezes procure até uma ajuda. A Simone disse assim: finge um amor que não tem para mais tarde tá no controle da situação da pessoa. Simone, beijão, Simone. O que acontece? Muitas pessoas acreditam, inclusive, que os manipuladores, eles não são capazes nem de amar. Muitos profissionais acreditam isso. Eles acreditam que eles usam a relação para o benefício próprio. Então, muitas vezes eles não são capazes mesmo de ter essa troca autêntica de amor, de afeto. A Simone é de Natal, né? Todos nós curtindo muito seus vídeos. Ah, que bom, Simone. Fico muito feliz mesmo. Obrigada. E um outro tópico que eu quero trazer é a culpabilização. O manipulador, ele culpa muito o outro. O que ele pode fazer para culpar o outro, ele o faz. A Jéssica disse aqui, né? Só beber um pouquinho de água, gente. É isso aí, para ganhar confiança e depois manipular como quer. Jéssica, os manipuladores, eles são extremamente sedutores exatamente para ganhar confiança. A Jéssica estava aqui presente no nosso encontro passado, na live passada, e é bem isso daí, né, Jéssica? Quanto mais eu tô no poder, quanto mais eu detono o outro aceita minhas críticas destrutivas, quanto mais eu sou sedutora, eu bajulo pra receber alguma coisa, mais manipulável aquela pessoa é. E aí eu quero que vocês entendam que isso reflete em todo o sistema que tá em todo o sistema que tá fazendo parte. A Carol tá sentindo falta do Pedro, ele tá viajando, Carol, por isso que ele não tá aí comentando. E a gente tem uma terceira característica, que é culpabilizar o outro. O manipulador, ele coloca muita culpa no outro. Ele tira o corpo, ele como é que é? Tira o corpo de fora, não é? Tira o corpo da reta, alguma coisa assim. Esqueci a expressão, ótimo. A pessoa vai usar a expressão, esquece a expressão. Mas é tipo isso. O manipulador, ele gosta de tirar o corpo da jogada, né? Ele não gosta tirar o corpo fora, isso. Ele não gosta de se responsabilizar por nada. E uma coisa que ele faz muito frequente é culpabilizar. Então, fiz isso porque a culpa é sua. Estamos nessa situação porque foi você que escolheu. Então, o manipulador, ele aponta muito o dedo pro outro, ele gera muita culpa na pessoa. E ele é tão enfático no que ele fala que a pessoa que tá ali, que tá sendo manipulada, ela começa a acreditar real. Ela começa a questionar até o que ela fez, que ela deixou de fazer. Então, uma dica que eu trago pra vocês é o seguinte: não é culpa sua. Você precisa entender que numa relação a responsabilidade é dos dois. E nas decisões dessa relação, a responsabilidade é dos dois também. Então, sem essa de você pegar a culpa pra você e achar que toda a responsabilidade é sua. Calma lá. Se você faz isso, você está desconsiderando que isso é uma relação de dois adultos. É como se só você fosse responsável por tudo. Então, eu convido vocês a lidar com isso. Como é que seria? Começa a pensar mesmo, a qualificar, né? Eu gosto muito dessa palavra, qualificar. Começa a qualificar que uma relação é entre adultos e a responsabilidade é de ambos. A responsabilidade nunca vai ser só de um, tá? Então, se tomou uma decisão e ele tá dizendo que a culpa é sua, pera lá. A responsabilidade é dos dois, porque se ele não disse nada, ele também omitiu a opinião dele. Ok? A Simone disse assim: ele se faz de coitado para que o outro se sinta culpado. E o pior, a pessoa acaba se sentindo culpada mesmo. Simone, excelente colocação também. É exatamente esse joguinho. Muitas vezes o manipulador, ele até chora, ele às vezes se estressa, grita, causa medo em você, mas tudo pra você sentir que a culpa é sua. Então não caia nessa.
uma coisa que é legal pra você não cair nessa culpa é você parar e pensar nos fatos. O que de fato aconteceu? E aí você relembra os fatos palpáveis, sabe? O que você falou, ou onde que foi, de que maneira aconteceu. Se você consegue relembrar os fatos, você sai da culpa. E também se lembre, uma relação nunca é só de uma pessoa. A Simone disse assim: eu vivi mais de 25 anos manipulada pela minha mãe. Consegui aos poucos me livrar dessa relação doentia e só me restou traumas profundos. Simone, é extremamente comum as mães serem manipuladoras, porque elas sendo assim, elas têm, né, a atenção do filho ou da filha para elas. E é muito pesado mesmo. Mas a gente consegue compreender que é uma doença, né? Uma doença emocional, mas é uma doença, e que o problema está no outro. E aí fica a dica para quem se sente culpado: olha, o problema está com o outro, tá tudo certo com você, e o que talvez você tá negligenciando aqui, a responsabilidade é dos dois. Não, realmente, Simone, a manipulação não é só no relacionamento, tem muitas relações. Eu já tive amigas, eu me lembro que no ensino fundamental eu tinha amigas que eram extremamente manipuladoras. E isso foi muito difícil na época. Então, todos nós convivemos, sim, já passamos por situações de manipulação, e é possível a gente sair. E quanto mais autoestima você tiver, mais consciência você tiver o que está acontecendo, mais você consegue sair desse tipo de relação, ou aprende a lidar com pessoas assim, né? Então, é bem por aí. Vamos mais um pouquinho. E o último ponto que eu quero trazer, que é um ponto fundamental. O último ponto é o seguinte: o manipulador, ele nunca assume o que ele quer. Como é que é isso, Renata? É o seguinte: ele nunca fala claramente que ele quer uma carona, por exemplo. Ele joga, ele fala que o pé dele tá doendo, que a casa dele é longe. Então, ele joga um monte de coisas assim pra pra te engajar mesmo. Pra, tipo assim, você morder aquela isca e você fazer as coisas que ele quer. Então, o manipulador, ele não é honesto no sentido de dizer abertamente o que ele deseja. Ele, basicamente, o que ele faz é manipular para que você tome as decisões que ele não fala claramente. Então, Renata, como é que eu lido com esse tipo de manipulação? Com esse tipo de manipulação, com essa característica dele nunca falar o que ele quer, o que eu trago para vocês é o seguinte: exija clareza. Se você ficou em dúvida, pergunte: peraí, mas o que você está querendo dizer? Eu acho que eu não compreendi, eu acho que você não conseguiu compreender o que você quer. Ou uma outra dica bem interessante é o seguinte: se a pessoa não fez um pedido claro, pra mim esse pedido não existiu, então não tenho o que fazer. Então, por exemplo, se eu tô com alguém que só fica reclamando: meu pé tá doendo, minha casa é tão longe, e essa pessoa não vira pra mim e fala assim: Renata, você pode me dar uma carona? Eu não ofereço carona e não dou carona. Nossa, Renata, meu Deus do céu, talvez pra alguns pode ser assim, né? Eu acho que eu não consigo fazer isso. Eu acho que é interessante você pensar o seguinte: que pra você ter uma resposta, você tem que ter uma pergunta, certo? Se a pessoa não te perguntou uma coisa, o que você vai responder e cuidar e salvar essa pessoa? Entende a clareza? Eu gosto muito da objetividade das coisas. Um manipulador, ele joga muitas iscas, e a pessoa que é manipulável, ela sai comendo as iscas tudo e começa a pegar a responsabilidade toda pra ela. Então, pera lá, se você tá em dúvida de alguma coisa, pergunta: olha, deixa eu te falar, você tá falando aí que tá com o pé doendo, você gostaria de uma carona? É isso que você quer dizer? Quando eu falo isso, saiu a manipulação. Aqui eu tenho agora uma clareza e eu trago aquela pessoa para a responsabilidade de pedir algo. Isso é um exemplo, né? E aí eu quero trazer para vocês que dentro desses exemplos existem vários outros. No relacionamento de casal, às vezes o marido fica: que dor nas costas, e não pede uma massagem, por exemplo. Você pode perguntar pra ele: eu não tô entendendo o que você tá querendo, você tá reclamando o dia inteiro de dor nas costas, você gostaria de uma massagem? Então, eu sou sempre da seguinte opinião:
Quanto mais clara a relação, quanto mais objetiva, melhor. Se tem ruído na comunicação, tem chance de ter manipulação. Exatamente, Carol, são as famosas indiretas. Indireta não pega em mim, não. Você tem que ser direta. O que você quer, você tem que ser direta e dizer o que você quer. O que você pensa, você tem que ser direto no que você pensa. Então, o que eu convido nesse tópico é assim, convide a pessoa a ser clara. Se você está em dúvida, você questiona. Então, vamos fazer uma retrospectiva da live? Olha, hoje a gente está falando em como lidar com manipuladores. Eu trouxe as 4 características dos manipuladores e a gente foi trabalhando cada uma delas. Primeira característica do manipulador, ele gosta muito de poder. Na lata, né, Alessandra? O manipulador, ele gosta muito de poder. E para ele ter poder e estar por cima, muitas vezes ele humilha o outro. De que maneira? Fazendo críticas destrutivas. Então a dica que eu dei para você lidar com essa característica é o seguinte: não aceite críticas destrutivas. Se a pessoa quer te falar uma coisa, que ela tenha jeito para falar, então você pode exigir que ela te fale o que ela está pensando de uma maneira mais leve. Nath, às vezes você é bem direta, né? E é ótimo ser direta. Eu acho que é preto no branco e tá tudo certo, não tem confusão. Uma outra característica é a sedução. O manipulador às vezes quer conquistar as pessoas, né? Conquistar às vezes dar um presente, que é uma coisa em troca. Não aceite carinho de plástico. Coloque-se, diga, olha, eu não vou aceitar isso daqui para fazer isso que você quer. Você pode aceitar aquilo, mas desde que você não mude da opinião que você tinha, né? O mais assertivo é você se colocar bem, dizer o que você gosta, que tipo de carinho você gosta e que você não se deixa levar por chantagem emocional. Eu sou direta, né, Carol? Sou super direta. Pra mim é preto no branco. Culpabilizar. A culpa não é sua. Então, como é que você lida com essa característica? Compreenda que a responsabilidade é dos dois no relacionamento. Então, sai fora de se sentir culpada. Isso não é um problema seu, é realmente algo que essa pessoa tá emocionalmente doente. Então, sai dessa culpa, sai dessa vitimização e lide com fatos. Simone falou também uma coisa aqui, Simone, já leio, só vou falar do último. E o último tópico é falta de clareza. O manipulador nunca fala o que ele quer, então exija clareza. Se você ficou em dúvida, fala com ele para ele ser mais claro no que ele tá, no pedido dele, o que ele quer, qual o desejo dele. Assim a gente elimina a manipulação. Simone disse assim: quando a gente cai de manipulador em manipulador, é porque nós achamos que nunca merecemos coisa melhor. Nossa, adorei, Simone. A gente merece sim. Vamos acordar. O amor próprio em primeiro lugar. Excelente, Simone. Jéssica até bateu palminhas, né? Excelente. Amor próprio sim em primeiro lugar. Os manipuladores só crescem e crescem e crescem, se multiplicam, porque tem pessoas que aceitam, se submetem. Então, gente, sem essa de submissão, a gente merece sim relacionamentos saudáveis, a gente merece clareza, a gente merece sim carinhos de verdade, a gente merece o respeito de, se alguém tem algo construtivo para te falar, que te fale de uma maneira carinhosa. Mas quem deve exigir isso é você. Eu não aceito que ninguém me trate assim, porque eu sei que eu não mereço ser tratada assim. Então eu trago vocês a pensarem, se você está em um relacionamento que está sendo tratado assim, provavelmente é porque você está permitindo que isso aconteça. E já está na hora de você, hello, né? Hello é ótimo. Hello, acorda, colega. Não, você não merece esse tipo de relação, você não merece ser desgastada, você não merece ser humilhada. Você merece sim alguém que te dê valor, alguém que ofereça algo por você. Então exija isso, independente de qual relação que seja, se é com a sua mãe, se é com o seu marido, se é com um amigo, exija o respeito. E é uma coisa que você precisa ser clara, não fica com o dedinho não, seja clara, olha, isso eu não gosto, ou desse jeito eu gosto.
Ai, que bom, Luiz. Luiz, a gente fez um curso muito tempo atrás. Ah, obrigada, Luiz. Deixa eu dar... A Daiane falou aqui: fico feliz de ver essa live e entender que eu não tenho essa doença de ser manipuladora. E para minha alegria, também sou bem direta. Alguns gostam, outros se afastam. O que acontece é que às vezes quem se afasta geralmente são os manipuladores, né? Eles vão se afastar porque eles não gostam de jeito nenhum de estar com pessoas de autoestima, porque eles não são manipuláveis, né? Então o jogo acaba. E aí o que eu quero que vocês entendam é isso: vocês não são, a gente não é fantoche de ninguém. Então se coloque com bastante respeito, porque isso é fundamental, ok? Bem, gente, essa era a live de hoje. Quero aproveitar o momento de contar pra vocês que tem um e-book que eu fiz, chama 3 Passos para Evitar Brigas Desnecessárias, que fala muito dessa pegada assim de ter clareza, sabe? De como comunicar de uma maneira clara, que acaba evitando algumas mágoas. Então, quem ainda não baixou, baixa esse e-book. É só você ir lá no meu perfil, clicar no link e baixar. Ai, que bom, Arielle. Que bom, obrigada, gente. Obrigada. Ah, Alessandra já tem. Nath, uma honra estar você aqui, viu? Muito obrigada a todos vocês. Foi uma honra e um prazer imenso pra mim, de verdade, vocês estarem aqui, tá? Semana que vem tem mais live. Um beijão, uma ótima noite pra vocês. Obrigada, Renata, pelo esclarecimento. Tô aqui hoje com alguém que ama de verdade e me afastou de todos os manipuladores que vivi até ontem. É o amor da sua vida. Que beleza, que delícia. Você merece. Até a próxima, gente. Muito obrigada mesmo. E olha, o que a Simone disse, né? Vocês merecem sim. Vocês merecem muito carinho, vocês merecem muito amor. Então vão atrás disso. E se você tá num relacionamento novo, se tá num relacionamento, invista pra que ele se transforme, tá? Beijão pra vocês e até a nossa próxima live.